Então, bem-vindas, né, gurias e meninas. Que bom que a gente está aqui nesse nosso primeiro encontro de uma série de encontros que a gente quer fazer, né? Porque são nesses encontros que a gente tem um aprendizado, que a gente tem um conhecimento, que a gente consegue entender muitas coisas, né? A gente está estudando um autor que ele fala, o Siegel, que nós precisamos ter um conhecimento, uma percepção do que se passa dentro, uma percepção do que se passa no outro e uma percepção do que se passa no entre. Então, que a gente possa, né, nesse entre, se conhecer cada vez mais e conhecer também o mundo que a gente está, né, que começa com a nossa família, com os nossos filhos. Então, sejam bem-vindas. Quem não puder, né, colocar o rostinho aí, tá tudo certo. Quem não puder falar também, mas sabam que a gente gosta bastante de uma interação, desse entre. Então, fiquem à vontade para participar. Se a gente fizer alguma pergunta também, podem colocar no chat, podem abrir a câmera, podem abrir o microfone, fiquem à vontade. Então, meu nome é Paula Escorteganha Balém, eu sou psicóloga, especialista em infância e adolescência e terapia do esquema. E trabalho hoje mais com orientação parental, e nós estamos então iniciando um projeto que é um curso para pais, mães, sobre orientação parental, porque nós entendemos, nós três, que nós, como mães, ou até como mulheres, como ser humano, nós precisamos de conhecimento. Muitas vezes a gente sofre porque a gente não tem conhecimento. Então, nosso objetivo aqui é ser um canal de conhecimento para vocês, porque nós somos mães e a gente sabe que quanto mais conhecimento a gente tem, facilita essa nossa jornada, né, com os nossos filhos. Sim, sim, com certeza. E eu sou Marcela, também sou psicóloga. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? É uma primeira aula ao vivo de muitas que a gente pretende fazer, né? E compartilhar conhecimento, compartilhar experiências e conectar, né, os nossos corações. Eu acho que isso que trouxe nós três juntas. Né, esse projeto, eu acho que ele é movido por esse olhar de compassivo da maternidade, que a gente possa se acolher umas às outras, enquanto mães, enquanto mulheres, e que a gente possa levar, né, essa comunhão, essa partilha para as nossas famílias também, porque o conhecimento liberta, ele faz a gente ter essa opção de escolher qual caminho eu preciso seguir agora, né? E entender também, né, como que os nossos filhos funcionam e também entender o nosso funcionamento. Isso também é muito libertador. Então, o nosso projeto, eu acho que traz um pouco disso, dessa visão, né, de que se conectar e ter conhecimento nos dá opções e melhores escolhas. E eu também sou psicóloga, também sou especialista em infância e adolescência. Hoje trabalho, né, com meus pequenos, com os meus adolescentes e também faço trabalho de orientação parental, porque eu acredito que a clínica da infância e da adolescência, ela ganha um outro patamar quando a gente faz uma equipe junto com a família, né? Com os cuidadores, com o pai, com a mãe, quando é a avó que cuida, né? Então, trabalhar em equipe em prol da saúde emocional e mental dos nossos filhos, né? Das nossas crianças, dos nossos adolescentes, é sem dúvida, assim, a minha missão. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, viu, meninas, por essa oportunidade. Uhum. Eu também quero agradecer porque estar aqui com vocês e com as meninas, com as gurias e meninas também, que a gente se conheceu, né, Marcela e Paula, através da terapia do esquema. E eu já tenho também 26 anos de profissão, sou psicóloga há 26 anos e especialista em educação especial. E trabalho, né, com a terapia do esquema e a terapia focada nas emoções, estou em curso.
E nessa trajetória, eu vejo a importância da gente trabalhar com as famílias. Então, eu tenho trabalhado muito com orientação familiar, orientação parental e atendimento de casais, crianças e adolescentes. Mas eu estou focando muito agora nesse projeto de orientação familiar, acreditando também nessa parceria. Sou mãe de dois, o Lucas, de 17, e o Rafael, de 12 anos. Então, assim, bem nesse período aí, né, da transição da infância para a adolescência. E a gente tem muita vontade, assim, um sonho nosso, que eu acredito que é algo também que a gente tem em comum, são as transformações, minha gente, que a gente viveu a partir desse conhecimento. Como eu me tornei uma pessoa melhor, uma mãe melhor, é claro, cheia de falhas, mas com uma consciência mais ampla que nos dá direção e uma segurança maior para a gente exercer o nosso papel em casa, né? Que é um papel assim fundamental. Então a gente tem um desejo muito grande de dividir isso com vocês, de realmente trazer as transformações que a gente vivencia na nossa prática e também na nossa vida pessoal, né? Porque também somos mães e eu acho que já esfriou por aí, né, gente? Eu tô um pouquinho já, assim, resfriada por conta da questão do frio, mas acredito que a gente vai ter um momento, assim, quente, né, de conhecimento, de trocas, que vai nos aproximar, que vai nos conectar, para que a gente consiga avançar, né, nos pontos que talvez a gente se sinta travada, sem uma perspectiva, e a gente sabe que a partir desse conhecimento as coisas podem mudar, né? Então, muito obrigada pela presença, por acreditarem também no nosso trabalho, acreditarem em vocês, acreditarem nas mudanças. É isso aí, vamos esquentar então essa discussão, esse debate, esse bate-papo, né? É Então, isso, menina. nós agradecemos então todas que estão aqui e principalmente porque vocês mostram que tem algo que é muito importante para nós, que é a busca por esse conhecimento, por tentar entender, por tentar nos conhecer, entender o nosso filho, né? Porque isso é algo muito poderoso na nossa vida. Como a Josi disse, a gente buscar essa transformação, ela vai gerar resultado, tenho certeza disso. Então, quanto mais a gente busca, mais a gente encontra, mais a gente se transforma e transforma as nossas famílias. Então, a adolescência, né, é uma fase cheia de mitos. Quem já não ouviu, né, que a adolescência é aborrecência, que é uma fase difícil, que é a fase que o filho está trancado no quarto, que é a fase que o filho só quer saber dos amigos. Então, a gente escuta muitas coisas sobre a adolescência. Mas aí a gente se pergunta, né? Todas essas coisas, elas são verdades? São, mas também são mitos. E o que que é um mito? São crenças que a gente vai acreditando que só é assim. Então, todas essas coisas, elas fazem parte da adolescência, mas não são somente aquilo que define a adolescência. A adolescência é muito mais do que isso. E a gente está aqui para trazer para vocês um pouquinho sobre o que é essa adolescência, além de tudo isso que a gente escuta. Porque parece que é uma fase que a gente vai entrar, não sei o que vocês já pensaram sobre isso, quando eu tenho uma filha de 14 e um filho de 10. Então, antes de a minha filha chegar na adolescência, eu pensava, como é que eu vou chegar nessa fase? Como é que eu vou lidar com essa fase? E se ela se trancar no quarto dela? E se ela não quiser mais saber de mim? E se ela tiver essas emoções todas, né, exacerbadas, eu não souber lidar? E aí eu pensava, ai, que fase difícil que vai ser. E quanto mais eu fui estudando, mais eu fui conhecendo e mais eu fui entendendo essa fase dela, eu digo para vocês, meninas, eu tô amando a fase da adolescência da minha filha. Eu tô assim, tanto é que as pessoas me dizem, ah, é porque é a fase da adolescência. Eu disse, gente, eu não posso falar, porque eu tô amando viver essa fase. Eu tô amando viver com a minha filha nessa fase, conviver com ela. E claro, né, é uma fase que as emoções elas estão a mil, e tem vezes que ela tá dentro do quarto dela, né, fazendo as coisas dela.
E é uma fase assim que eu tô curtindo muito, porque eu entendo que eu tô tendo um olhar diferente para tudo aquilo que eu entendia, os mitos que eu ouvia e que eu considerava como se eles só isso fizessem parte da adolescência. Então, esse convite que a gente tem para vocês hoje é para que a gente possa olhar por um outro lado da adolescência, que também faz parte além desses mitos. E fazer com que vocês também sintam o que a gente sente, que a adolescência ela é cheia de desafios, sim, mas ela é gostosa demais de viver, junto com os nossos filhos, né? Então, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é: vocês lembram que a gente já foi adolescente também? Vocês se dão conta quando vocês estão nessa relação com os filhos de vocês, que vocês também já passaram por isso? Vocês conseguem ter essa consciência? Ou muitas vezes vocês estão nessa consciência de que agora eu sou mãe? Eu não tive esse passado, né? Eu brinco que os filhos acham que a gente nasceu mãe e que a gente não é ser humano. A gente não é mulher, a gente não é, a gente é mãe. Então, a partir do momento que a gente é mãe, a gente não tem outra vida a não ser mãe. E muitas vezes a gente se coloca nesse lugar quando a gente tem filho, né? A gente olha para eles assim, e agora eu sou mãe. Não, a gente também já foi adolescente. A gente também já foi criança, a gente também já passou por essa fase. E como é que a gente passou por essa fase? Esse é o conhecer de si. Nós precisamos muito olhar para a nossa história e conhecer a nossa história, porque ela diz muito de como eu estou vivendo essa história hoje. Então, o primeiro passo da consciência é que a gente possa ter a consciência de quem a gente foi. Como é que eu fui como adolescente? Que momento eu vivi como adolescente? E o primeiro convite que a gente tem para vocês hoje é, em uma palavra, definam a adolescência de vocês. Como é que é? Quem quiser falar, fala. Quem quiser escrever no chat, escreve. Eu vou dar assim 30 segundinhos para vocês pensarem numa palavra. E aí a gente vai falar a nossa. Quem quiser falar, quem quiser escrever. E aí? Pode ser duas, tá, gente? Porque eu não consigo colocar em uma. Eu já pensei em duas. Então vamos deixar duas, tá, Paulinha? Vamos deixar duas, vamos deixar assim umas palavrinhas. Quem quer falar? É. Eu vou aproveitar e abrir a porta para a cachorra que está aqui comigo me fazendo companhia. Mudança, Karina. Bom, mudança. Quem mais? Não vi. Quem mais quer falar? Mais alguém? Alguém colocou mais alguma coisa no chat? Então eu vou falar a minha. A minha é confusão. E aí, Marcela e Josi? Eu coloquei incompreensão. A minha adolescência, e isso permeou muito. Eu me sentia incompreendida pela minha mãe em especial. Uhum, sim. A minha foi de descoberta e eu me senti não pertencente também. Descobrindo muitas coisas e ao mesmo tempo sem saber aonde que eu estava, a que grupo eu pertencia. Então teve esses dois lados assim, de grandes descobertas e também de um desajuste. Uhum. Alguém gostaria de falar? Não? Então, eu vou falar um pouquinho assim da minha, né? Confusão. Eu tive uma mãe que não conseguia entender essa fase e um pai que também estava desligado dessa fase. Então, eu estava muito querendo conviver com os meus pares, mas também sentindo muita falta dos meus pais. Então, por mais que a gente ache que o adolescente ele quer só viver com os pares,
ele quer só viver nesse social, ele está esperando que a gente seja esse colo, esse apego seguro que tem em casa. Então, eles querem ir, mas eles desejam o que tem em casa também. Então, é muito importante que a gente se dê conta disso. Eles estão buscando algo fora, mas eles querem ter o que tem dentro. Então, é um momento que a gente se dá conta de que sim, eles estão indo, mas eles desejam que a gente esteja ali. Eles desejam que a gente tenha um vínculo com eles. Eles desejam, eles têm essa necessidade emocional de conexão, de pertencimento, de se sentir amado, de se sentir visto, compreendido, porque é uma fase de muita transformação. Mas eles esperam que a gente esteja ali. Como esse eu gosto muito de pensar nessa fase que é como aquele passarinho, né? A gente faz o ninho, eles vão voar, mas eles esperam ter aquele ninho para voltar. Então, que a gente possa ser esse ninho. E como é que a gente vai construindo esse ninho? Através do vínculo, né? Então, é uma fase que eles estão indo, mas a gente precisa ser colo. E aí, Sim. como é que a gente vai? Alguém quer falar? Acho que Não, eu. eu estou concordando, estou concordando. E aí, então, a gente parte desse vínculo que a gente tem em casa, de ser esse apego, esse porto seguro para que eles possam ir voar, experimentar e também voltar. E aí a gente começa a olhar para algumas coisas que são parte da adolescência. E aí a Marcela vai falar um pouquinho para nós. Sim, essa conexão que a gente constrói ou não, né, durante a infância, ela vai ser também parte de como os nossos filhos e a gente vai viver essa adolescência com eles. Né? Então, o cérebro adolescente, gente, passa por grandes mudanças. Então, eu quero trazer para vocês um pouquinho o que está por trás desses comportamentos adolescentes, né? Muitos de nós vai enxergar a ponta do iceberg e vai viver isso como sendo uma verdade absoluta. Então, eu enxergo 10% do que está acontecendo e entendo 10% do que está acontecendo com meu filho. Eu vou enxergar o comportamento dele, mas o que está por trás desse comportamento, né? Então, o Daniel Siegel, ele fala no livro dele que o cérebro do ser humano, nesse período da adolescência, que começa ali por volta dos 12 anos e vai terminar lá por volta dos 20 e poucos, 24, 25 anos. E sim, pasmem, né? Quando eu tive acesso a essa informação, eu fiquei, opa, peraí, meu Deus, a adolescência vai dos 12 aos 24, 25, às vezes até um pouco mais. Sim, é um período longo. E durante o percurso da história da humanidade, essa adolescência ela foi ficando cada vez mais larga. Né? A gente pega aí há 50 anos atrás, os nossos pais entravam na adolescência um pouco mais para frente e logo já estavam casando, né? Os nossos avós casavam com 18, com 16, com 20 anos, já estavam tendo filhos. Então, a adolescência, ela foi mudando ao longo da história. E ela traz esse período cada vez mais esticado, né? Nesse momento histórico que a gente vive. E a adolescência, ela traz transformações que acontecem no cérebro da gente. Então, é algo, gente, que é neurológico, tá? Só um minutinho. Zed, vem cá. Meu cachorro também tá batendo aqui na porta. Então, o cérebro adolescente, o Daniel fala que passa por 4 grandes transformações nesses primeiros anos da adolescência, que são muito importantes e que favorecem as características de funcionamento nesse período da vida. Então, a primeira, gente, é busca por novidade, tá? Não é uma coisa que acontece porque o adolescente ele quer rebelar contra a gente, ele não quer aceitar as nossas regras, faz parte desse neurodesenvolvimento. Então, ele começa a buscar por novidades com mais frequência e com mais intensidade. Então, existe uma maior motivação para quê?
para explorar, para experimentar, para descobrir, para viver novas experiências. E isso, gente, traz não só grande potencial, mas também traz grandes riscos, né? Então, o que a gente precisa entender é que o que está por trás do comportamento do adolescente é uma grande reforma cerebral que está acontecendo ali, né? E essa busca por novidade faz parte dessa mudança, faz parte dessa reforma que o cérebro está sofrendo. Um outro ponto é engajamento social. Então, um aumento da importância dos relacionamentos, desse sentimento de pertencimento, da conexão com os pares, com os amigos. Então, o cérebro do adolescente, ele busca por isso com muito mais intensidade do que na infância. Então, começa a querer o quê? A ir para o mundo, né? Buscar novidades, se engajar socialmente, explorar novas experiências. E a terceira coisa que acontece com o cérebro, gente, é uma intensidade emocional, né? Então, se a gente pensa que se na infância o meu filho já tinha uma intensidade emocional maior, na adolescência isso vai explodir. Né? Ou se a criança era uma criança mais tranquila, mais quietinha, e de repente você olha para o seu filho e fala: Meu Deus, eu não reconheço meu filho. Ele está me dando umas respostas que não é dele, não é da natureza dele, mas é da natureza da adolescência, do cérebro adolescente em desenvolvimento, em reforma, né? Então, essa intensidade emocional. Então, as emoções passam a ser vividas com uma profundidade, uma intensidade, assim, muito grande. Tudo é muito grande, né? Então, às vezes, uma palavra que você fala para o adolescente, ele já entende assim como se fosse uma afronta, né? E aí ele vai para cima, ele vai para, né? Ele quer confrontar, ele quer questionar, ele quer se impor, ele quer mostrar que essa busca por novidade, que essa necessidade de questionar, de explorar, de se posicionar no mundo, está ali a todo vapor. E isso vem com grandes emoções. E por último, a exploração criativa. Então, ele começa a expandir mesmo a criatividade, o pensamento abstrato, a imaginação, a capacidade de questionar, de inovar. Então, essas mudanças, gente, elas são fundamentais para promover transformações importantes no raciocínio, né? Então, se a gente pensa que esse período é um período de grande intensidade, ele vai trazer tanto desafios quanto potencialidades. A gente precisa entender que o quê? Que essas mudanças, essa reforma, ela vai movimentar o nosso mundo emocional, as nossas interações sociais, as nossas tomadas de decisões. E isso pode trazer grandes benefícios e grandes riscos para a mente adolescente. E é por isso que a gente precisa buscar novas formas de nos conectarmos com os nossos filhos, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre esse novo lugar, né, que a gente vai acessar enquanto pai, enquanto mãe, mas é importante a gente entender que essas mudanças estão acontecendo, né? E os benefícios e os riscos dessa mente adolescente, desse cérebro adolescente, envolve simultaneamente oportunidades e vulnerabilidades. Então, quando a gente tem clareza sobre isso, fica mais fácil da gente começar a interagir com o nosso filho de um outro lugar. Né? Então, por exemplo, a busca por novidade traz como benefício abertura para mudança, uma paixão e um entusiasmo pela vida, um senso de aventura, criatividade, inovação, mas também traz riscos como uma impulsividade muito maior, uma busca excessiva por sensações intensas, né? Uma subestimação de riscos. Então, é aquela sensação do adolescente de que ele pode tudo, de que nada vai acontecer com ele, né? E comportamento potencialmente perigosos. Né? Então, assim, vocês que são mães de adolescente, com certeza já devem estar falando, nossa, meu filho é assim mesmo, é isso mesmo que meu filho está fazendo. Nossa senhora, meu filho acha que ele é dono do mundo, ele acha que ele vai poder fazer tudo e que não vai ter consequências. E isso faz parte dessa transformação cerebral, tá? Então, olhar para esses riscos e olhar para essas possibilidades vai nos ajudar, né, também nessa caminhada aí, que é longa,
né? Que começa aos 12 e vai até os 24, 25, né? Então, aprender a usar o poder da mente adolescente, compreender o funcionamento dessa mente, gente, vai transformar a experiência que vocês têm enquanto mãe, enquanto adultos da relação, né? Então, a gente começa a reagir menos, porque a gente entende que esse adolescente, ele precisa muito da gente, mas da gente de um outro lugar, para poder ajudar a corregular, para poder entender as consequências, né, para poder perceber os limites, né, e as potencialidades dele, interpretar melhor os comportamentos dos nossos filhos, reagir menos, julgar menos e ter mais compreensão. Esse que é o nosso convite hoje, tá bom? E aí eu vou passar a palavra para a Josi. Antes vou perguntar se tem alguma contribuição, alguma dúvida, que ela vai dar seguimento aí a esse entendimento sobre a adolescência. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Quer contribuir com alguma coisa? Trazer alguma experiência, alguma dúvida? Não? Tudo bem. Então, bora lá, né, Josi? Bora lá. E assim, a partir também dessa compreensão, às vezes a gente vai saber até qual pergunta que a gente quer fazer, porque agora eu vou trazer então essa questão que você trouxe, a perfeito Marcela. Olha só que bacana, Fernanda Godoy, dizendo que está passando por isso e a sensação de que nada vai acontecer comigo, né? Porque o adolescente, então, obrigada, viu, pela contribuição, querida. Porque o adolescente ele ainda está então nessa formação e como a Marcela bem colocou, a questão da metáfora do iceberg, que a gente vê só a ponta do iceberg, e se a gente vê essa ponta, a gente está vendo apenas 10% do que realmente acontece, isso aí já tem uma chave de mudança para nós porque o comportamento ele tem algo por trás. Então, uma chave aí para essa compreensão seria o seguinte: nós precisamos então compreender esse comportamento sem prejudicar a base, porque isso pode ajudar nessa conexão, para a gente não perder a conexão com o nosso filho, porque sim, eles vão ter uma certa dificuldade nessa parte da compreensão cognitiva, porque nesse processo de amadurecimento, eles ainda não sabem fazer um planejamento, uma regulação emocional, a questão dos riscos, né, dos perigos, eles acham que nada vai acontecer com eles, então eles ainda não têm essa visão madura sobre a vida, eles são mais imediatistas. E aí, olha só, a gente tem um modelinho do cérebro que eu costumo falar muito com o pessoal que me acompanha, com as pessoas que eu atendo, que o Daniel Siegel propõe, que é esse autor que a gente está estudando, que na realidade o cérebro tem mais ou menos esse formato da mão fechada aqui, ó, tá? Então, aonde está aqui o meu polegar, a gente tem o sistema das emoções, que é o sistema límbico, que fica lá no miolinho do cérebro, aonde a gente tem ali a emoção. Basicamente assim, gente, a grosso modo, só para a gente compreender. E já essa parte de cima seria aqui a parte do pensamento, que seria o córtex, tá? Que é a área do planejamento, a área cognitiva. E é exatamente essa área que ela ainda não está madura suficientemente, embora a gente já tenha ali, né, a formação cerebral, a massa cerebral, mas as conexões entre os neurônios, elas ainda não estão formadas de forma madura. Então, o adolescente, ele ainda tem a emoção, que a emoção a gente já tem ela formada desde que a gente nasce. Porque, minha gente, a emoção, ela está ligada à sobrevivência. Então, a gente precisa sentir, né? Então, a emoção está ali acontecendo, porém o córtex ainda não é maduro. A partir, então, do desenvolvimento da linguagem, da interação da criança com a família, ela vai aprendendo, ela vai conseguindo enxergar o mundo. Mas ainda na adolescência, ela vai ter uma dificuldade nesse planejamento, nessa área do córtex, que ainda não é plenamente maduro, por isso que nós pais, que somos os adultos e pelo menos já temos o cérebro maduro, espera-se que nós sejamos esse cérebro capaz de ajudar o nosso adolescente. Infelizmente, tem momentos que a gente não dá conta, porque a gente também está movido por emoções, o nosso córtex também tem algumas dificuldades ainda, devido ao nosso temperamento, aos nossos padrões, que muitas vezes são padrões disfuncionais, como a gente colocou aqui, né? A incompreensão que nós vivemos. Mas,
como adultos maduros, nós já temos condição de procurar ajuda. Nós já sabemos, por isso nós estamos aqui, né? E vocês, então, estão buscando esse apoio. Isso é muito forte, é muito potente, porque nós temos condição de entender e buscar essa ajuda para poder ajudar os nossos filhos. Então, esse é o papel do adulto. E aí vem essa questão, né, gente? Voltando lá na metáfora do iceberg. Se eu entendo que o comportamento ele está sendo o resultado de algo que acontece lá dentro, algo como a Marcela colocou, que são essas mudanças neurofisiológicas, também tem ali por trás na parte ali, na base, né, do iceberg, tem o temperamento. Temperamento seriam características herdadas geneticamente. E na infância, a gente já percebe que a criança tem características que ela herdou, e aí na adolescência, essas características também podem ser mais acentuadas, né? Se a criança é mais sensível, o adolescente pode ficar com uma sensibilidade mais aflorada. Então, a gente tem temperamento, a gente tem necessidades emocionais. E aí, gente, nosso papel enquanto pais é fundamental, porque se eu chego pressionando, se eu chego julgando esse comportamento de uma forma desrespeitosa, muitas vezes, até não por maldade, mas querendo bem, mas às vezes a gente erra a mão, né, gente? O que que pode acontecer? O adolescente pode se afastar. Porque eu fui exatamente num ponto em que ele pode entender o seguinte: opa, não é seguro aqui para mim, porque eu estou sendo mal interpretado, né? Que foi o que aconteceu no caso na minha história. Então, eu me isolei muito, me fechei muito, não tinha como conversar muitas coisas com a minha mãe, e eu passei muitos perrengues por isso, né? Então, algo que de repente possa nos ajudar seria isso, a gente fazer um momento em que a gente compreenda o comportamento para a gente não prejudicar a identidade. Algo do tipo, por exemplo, vamos usar um exemplo, né? Suponhamos que a gente tem uma necessidade maior de intimidade ou de privacidade, né? Então, às vezes, por exemplo, eu tenho dois, né, que estão aqui entrando, um já está com 17 anos, e ele, por exemplo, não gosta de tirar fotos. E por muito tempo eu fiquei insistindo, filho, vamos tirar foto com a mãe, essas coisas de mãe, né, gente? E aí ele disse assim, mãe, por favor, eu não gosto. E eu percebi que eu estava sendo invasiva, então eu podia dizer, olha, filha, eu entendo o seu comportamento. Eu entendo que seja, às vezes, difícil para você, porque, de alguma forma, né, você se sente exposto. Então, eu vou procurar entender isso, então eu vou respeitar esse espaço seu, né? E aí, quando eu quero muito aquela foto, eu falo assim, filho, vamos registrar, porque depois a gente vai ter uma memória bacana desse lugar que a gente veio. Ele fala assim, mãe, mas tira só do lugar, não precisa de colocar a gente, né? Que é mais o jeito dele, o temperamento dele é mais introvertido. Aí eu falo, não, então tá bom, mas olha, uma foto, então, você pode tirar? E aí a gente, né, prometo que eu não vou colocar lá no Instagram. Tá bom, mãe, vamos lá. Aí ele aceita, e isso gera uma proximidade, né? Porque houve um respeito com o temperamento dele, né? E aí a gente pensa assim, que a gente precisa, então, trazer essa compreensão e ir moldando, orientando gradativamente, porque senão ele pode entrar em defesa. Se eu faço uma pressão ali, minha gente, olha só como que isso pode ser ameaçador. Ele pode entrar em defesa, isso pode reduzir a abertura emocional dele comigo e aumenta o distanciamento. E é isso que a gente não quer, né? É que eles se distanciem da gente. Então, quantas e quantas vezes eu consegui, assim, por causa desse conhecimento, viu, gente? Porque lembrando, eu não tive isso da minha mãe, então é mais difícil, né? Seria mais difícil para mim, porque eu não tinha esse repertório. Mas com esse entendimento, eu consegui ganhar esse filho, né? E aí, uma coisa muito bacana seria isso: gerar conexão nesse momento é fundamental para a gente ganhar esse espaço com eles, né? Porque realmente, enquanto eles estão crescendo, e eles realmente precisam da autonomia, que é uma necessidade emocional, mas eles precisam fazer isso sabendo que tem um adulto que está observando, que está zelando por ele. Então, essa conexão a gente sempre vai ficar assim, ó, né, com uma distância segura, não muito distante, mas também não muito pressionando, não muito invasiva, né? Então, isso costuma trazer um aumento da conexão, que é assim, gente, ouro para nós, né? Então, quando eu soube compreender isso, né,
eles passam então a confiar mais, né? Tipo, mãe, eu não quero que você comente isso com a vovó, né? Então eu vou dizer assim, filho, pode ficar tranquilo. E aí, outra coisa, se de repente eu percebo que já está acontecendo esse distanciamento, a gente pode começar a se aproximar aos poucos, né? Ao invés de falar assim, olha, de repente você precisa me contar, eu sou sua mãe, você tem que me contar o que está acontecendo, né? Será que isso gera conexão, gente? Vamos pensar. Ou às vezes pode gerar uma necessidade maior de se proteger e de gerar um impacto assim, tipo, não, eu vou falar para minha mãe uma outra coisa, eu nem vou contar a verdade, porque a minha mãe está me cobrando de um jeito invasivo ou demonstrando não compreender os meus sentimentos. Depois vocês podem falar o que vocês acham, né? Então a gente pode tentar trazer uma fala do tipo assim, olha, filha, eu entendo que está difícil para você agora dizer, né? Mas olha, quando você quiser conversar, eu tô aqui, viu? Eu estou aqui, pode falar comigo. E eu vou tentar entender. Uma coisa que eu já tentei, e em alguns momentos, assim, o meu filho foi bonitinho, um exemplo prático, assim, né? Ô mãe, mas eu tô com muita vergonha de te contar porque você vai brigar comigo. Aí eu digo, ô filho, mas que bom que você está me falando isso. Que bom. Eu vou tentar, então, entender o que você disse. Ai, gente, eu faço isso, me conta que eu sou sua mãe. Pois é, eu também já fiz, gente, né? Eu sou sua mãe, eu quero te orientar, eu quero o seu bem. Mas isso às vezes pode gerar uma desconexão, porque parte desse pressuposto que a mamãe está invadindo, pressionando, e aí o cérebro adolescente tende a se retrair, né? Então, essa sabedoria faz a diferença. Então, eu lembro que uma vez que meu filho falou, mãe, se eu te contar, eu acho que você vai ficar muito brava. Aí eu disse, nossa, filha, obrigada por me dizer isso. Deixa eu te contar uma coisa, pode ser, mas eu prometo que se você me falar a verdade, eu vou ficar muito feliz. Muito mesmo. E eu vou tentar te orientar sem ficar brava, porque eu sei que isso talvez, né, vai gerar um desconforto e eu quero muito saber o que está acontecendo para poder te ajudar. Aí ele contou, foi uma questão entre os colegas na escola e realmente era uma situação assim densa, complicada, mas eu falei assim, ó, filho, eu realmente preciso te orientar, mas eu entendo, eu não vou ficar brava com você, eu vou te orientar porque eu sou sua mãe e eu vou te ajudar. Tá, eu vou te ajudar, eu te entendo. Era uma questão de conversas assim de conteúdo sexual que estava acontecendo entre os colegas na escola. E aí eu disse: Olha, eu vou te orientar, porque determinadas coisas que você disser podem gerar um prejuízo para você. E eu, como mãe, eu preciso te orientar que pode ser perigoso, né? E, gente, foi muito tranquilo, porque hoje ele fala sobre isso comigo abertamente. E eu fiz uma intervenção com a ajuda da escola, sem citar o nome, né, do meu filho. A escola me ajudou e foi bem sucedido. Um exemplo, tá? Então, essa situação, basicamente, eu vou resumir assim, ó. O que que é o comportamento? A ponta do iceberg, né? Eu vou entender o comportamento, eu vou corrigir esse comportamento, mas eu não corrijo a identidade, porque a identidade não pode ser ferida, né? Filha, eu entendo que você está numa fase em que essas coisas são curiosas e vocês vão falar sobre isso, né? Mas essa atitude de falar esse palavrão pode gerar prejuízo para você, tá? Então, quer dizer, o que que eu fiz? Eu corrigi o comportamento, só a pontinha. Mas você é um menino muito bom. Você é um menino super responsável. Ó, aí eu não feri a identidade, entendem? E aí eu vou corrigir esse comportamento, porque esse comportamento pode gerar um prejuízo, e isso não é legal para você, tá? Então, geralmente, isso costuma ter um efeito muito bom, viu, gente? Que seria isso. Eu preservo a identidade, valorizo esse filho e corrijo o comportamento. Essa atitude de falar esse palavrão pode gerar uma consequência, a pessoa interpreta errado, acha que você é uma pessoa sem escrúpulos, enfim, né, sem caráter, então isso não é legal, né? Costuma ser um ponto que ajuda muito nessa hora para não perder a conexão, né? E, Bom, e Josi, aí? só contribuindo um pouquinho, né? É tão importante isso que tu tá falando, porque é um momento, às vezes, que sai aquela coisa assim, aquele quarto bagunçado. Ai, Ah, que desorganizado! Ai, que preguiçoso! Ah, porque tu não isso. faz nada direito? Olha o jeito que tá essas coisas.
porque tu é um desbocado. Esse tu é, né? Essa identidade, tu é. E quando a gente começa a entender que a adolescência faz parte de todas essas coisas que a gente está falando, a gente consegue dizer, olha só, esse quarto bagunçado não combina com essa pessoa que tu é. Olha só, esse palavreado não combina com esse menino que você é. Então, assim, a gente vai corrigindo comportamento sempre, nunca identidade. A identidade a gente Excelente, força, comportamento a gente corrige. excelente. Fica claro assim, minha gente? Acho que é bem tranquilo a gente compreender isso, né? A forma de falar vai trazer também essa conexão, né? E eu não tive isso, gente. Minha mãe sempre falava preguiçosa, né? Então, assim, a gente vai compondo depois a nossa identidade com essas falas, porque o cérebro ainda não é maduro. Se a mãe falou, é verdade. Logo, eu sou. E não, não somos assim, é só um traço, é só uma parte. Principalmente que isso é parte inerente do processo da adolescência. Então a gente não pode, né, dar esse rótulo. Então, uma dica, sim, de ouro é essa: corrija o comportamento, essa atitude sua. Infelizmente, a mamãe não pode concordar, né? Oh, meu Deus, oh, Fernanda, sim, meu anjo. Obrigada por dividir conosco, mas é uma angústia mesmo, viu, gente? E não é por mal, a gente quer corrigir, mas muitas vezes a gente não sabia essa medida, a gente errou a mão, né? Eu também já fiz isso. Mas olha, uma boa notícia, Fernanda, é possível fazer a reparação, né? Uhum. Vocês querem falar um pouquinho, meninas, sobre a reparação? Porque é outro ponto aí que eu acho interessante aí do nosso Pois bate-papo. Como que a Fernanda poderia fazer essa reparação aí? Porque o cérebro ainda está em formação, ainda dá tempo, viu? E aí a gente modela e modifica o cenário, gente. Muda o padrão, viu? É a boa notícia, Fernanda. Que bom, né? fala um pouquinho, Josi, fala um pouquinho da reparação. Acho importante isso, né? Porque senão parece que a gente errou e não tem mais o que fazer. E sempre existe o que fazer. Isso. Uma, porque o cérebro ainda está em construção, quanto antes melhor, tá? É claro que mesmo na vida adulta, se o cérebro já for maduro, dá para fazer reparação também, que seria algo do tipo: filho, nossa, a mamãe tem ficado assim tão nervosa ultimamente, é tanta coisa na minha cabeça e eu percebi que a mamãe exagerou aqui na forma de falar com você. Eu queria te pedir desculpas porque infelizmente isso aconteceu, né? Mas olha, eu estava revendo o que eu disse, e eu tenho certeza que você não é isso que a mamãe falou. Você é um filho muito bom. E às vezes, na hora da raiva, né? A raiva cega a gente. Então, filho, eu queria te pedir desculpas mesmo e colocar para você que não é uma falha sua. Eu acho que foi falha da mãe, foi minha falha, né? Eu acho que eu já fiz isso com os meus meninos, assim. Filho, não foi você que errou, fui eu. Né? Porque o que que é a reparação, gente? É a gente fazer uma correção honesta, genuína, de que as nossas falhas também aparecem e que nesse momento, nessa falha, a gente acabou gerando um prejuízo para eles sem querer. Né? Não foi por mal, e a gente fazendo a reparação, o filho vai entender que não é ele que errou, mas que foi uma falha comum que existe, porque não somos perfeitos, mas o filho se sente então compreendido, e aí gera uma nova conexão, tipo, ô mãe, imagina, eu sei como que nossa, imagina, não precisa pedir desculpas, eu entendo, assim, filho, pois é, mas olha, nós dois vamos tentar aprender juntos com isso, né? A reparação seria uma correção, promovendo uma experiência emocional corretiva mesmo. Então, essa correção, porque o que que acontece no cérebro da criança e do adolescente? Eles entendem que, como o pai e a mãe querem o bem e são referências para ele, que os pais estão certos. Então, eles internalizam que tem uma falha, eles se tornam como que, ai, realmente tem um defeito aqui comigo, eu sou preguiçoso, eu sou desorganizado, eu sou muito cri-cri, sei lá, né? Então eles entendem que isso é deles, mas só que não, né? Porque de fato eles estão numa fase que isso é natural. Então isso não caracteriza a identidade deles,
Não mesmo. Então, quando eu corrijo, aí eu coloco assim, foi a mãe que errou, foi a mãe que exagerou, filho, me desculpa mesmo, porque você é um menino muito bom, eu vejo todas essas qualidades, e é natural que na adolescência a gente fique um pouco mais desorganizado, mas isso não define quem você é, de jeito nenhum, não define. E você é muito, mas é só uma unha, um detalhe do seu comportamento, né? E tem como a gente trabalhar isso, né? Então ele vai conseguir entender, porque aí ele entende o quê? Eu tenho habilidades. Isso foi uma falha que a mamãe levantou, mas ela talvez tenha exagerado ou tenha falado na hora da raiva, e ele então aprende que ele tem mais possibilidades do que, entre aspas, defeitos, né? Acho que, não sei se eu me fiz entender, gente. Me ajudem aí, meninas, se ficou claro. Não ficou super claro, assim, e uma coisa que eu gosto de falar, porque não só como psicóloga, mas principalmente no meu processo de maternidade, né? Eu também tenho dois adolescentes em casa. é, gente, não é uma reparação, não é uma vez que você vai conectar e as coisas vão acontecer. É um processo, e é um processo, muitas vezes, onde a gente se vê cansada, onde a gente se vê desesperançosa. Mas o que eu quero trazer para vocês, como mãe, em primeiro lugar, né, de dois adolescentes, e como profissional também, que acompanha várias famílias, é que na medida que a gente vai tendo clareza de onde a gente quer chegar, né? O que que eu quero com meu filho, né? Eu quero que ele passe por esse período, né? Sem se colocar tanto em risco, sem se afastar de mim, que a gente possa rever né, a nossa relação, a nossa conexão e entender, gente, que é um processo que demanda paciência, que vai ter muitos erros, mas que também vão ter acertos e que a gente pode reparar. Né? Quando a gente mostra para o nosso filho que a gente erra e que a gente repara, que está tudo bem, né? A gente errar e a gente reparar, a gente também está trazendo para eles a oportunidade de fazer isso na vida deles. Né? Não existe Sim. perfeição, não existe caminho sem pedra, né? O que existe é essa reconstrução do vínculo sempre que ele for quebrado, né? E quantas vezes isso tiver que acontecer, que a gente tenha forças para reconstruir esse vínculo, porque pode ser que são pequenas quebras diárias e muitas vezes, né? E eu sei disso, eu sei que isso acontece, né? É assim, na hora que acorda e depois a hora que vai pegar na escola e sabe aquela e às vezes a gente fala, meu Deus, será que isso nunca vai acabar? Mas quanto mais a gente tem consistência nesse vínculo e nessa reparação, mais eles vão se conectando com a gente, mais eles vão acalmando e mais eles vão se corregulando, né? E quanto mais a gente consegue se entender e por que que a gente reage, por que que a gente faz certas coisas, quando eles falam certas coisas, mais a gente vai conseguindo ajustar esse vínculo, né? E aí a gente vai construindo um vínculo cada vez mais seguro com eles. Mas é um processo, tá? Então, a gente está dando aqui exemplos, mas é um em 50 milhões que acontecem durante todo esse período, né? A vida toda. A vida toda é um reajuste de rota sempre que for necessário. Isso, E como isso. isso é importante, né, Marcela? Essa reparação é uma esperança que a gente tem como mãe, né? Porque a gente vai errar e muito, mas saber que a gente pode reparar, que a gente pode mudar, que a gente pode fazer diferente, o que que eu, pegando assim o básico de tudo, como é que a gente começa fazendo isso? É com presença. Então, quando a gente está presente, por mais que a gente erre, por mais que a gente vá estourar, por mais que a gente vá falar coisas que a gente depois se arrepende, com presença a gente começa a se dar conta de como é que a gente pode ir transformando isso. Eu fui viajar esse final de semana numa conferência e eu tinha dito, e a minha filha estava atrás de mim dizendo: Mãe, vamos jogar stop. E eu, daqui a pouco a mãe vai. Só que eu demorei muito para arrumar as coisas, né? E aí, nesse arrumar, e eu perdi o tempo. E eu vi que ela ficou assim, caladinha na dela. O que que eu faria antes, sem conhecimento? Eu teria ido, tchau, pessoal,
tô indo, até mais. Eu olhei para ela e disse, filha, a mãe errou contigo. Eu disse que ia jogar contigo e não deu tempo, me perdoa. A mãe se passou no tempo em arrumar todas as coisas, mas eu quero dizer que eu falhei contigo. Eu queria muito ter brincado contigo, mas não deu tempo. Mas eu quero dizer que eu te amo, que eu tô indo para essa conferência e quando a mãe voltar, eu quero um momento só eu e tu. Eu quero que tu escolha o que tu quiser fazer e a mamãe vai estar aqui contigo. Tá bem, filha? Mãe, tá bem. Daí ela me abraçou assim, me deu um beijo. E aquilo eu me senti tão bem, porque eu disse, nossa, como é importante a gente saber assim, a gente vai errar, mas a gente sempre tem a possibilidade de fazer a reparação. E isso vai criando vínculo. O filho sente, ela se importa comigo, ela tá aqui para mim, ela me vê, ela vê o que eu tô sentindo, eu sou importante para ela. Isso queria conexão, isso queria vínculo. Então, assim, se a gente, né, vai resumir tudo que a gente está falando, é que a gente possa construir esse vínculo. E como a Marcela disse, ele não é de hoje para amanhã, ele é uma construção, ele é um Sim. caminhar. Sim, e são nas pequenas coisas, gente. Hoje de manhã, por exemplo, né? Eu estava aqui estudando para aula, animada e com a cabeça já toda aqui, com toda a minha energia voltada para vocês. E aí, meu filho foi feriado, tá? Lembrem que a gente teve aí 4 dias livres, né? Os meninos sem fazer nada e tal, tranquilos. Aí ele me chega, 6 horas da manhã, mãe, corta minha unha, o meu mais velho. Aí, o que que passou pela minha cabeça? Ah, não é possível. Gente, teve 4 dias para me pedir, já sabe cortar a própria unha. Não tô acreditando que esse menino, agora que eu tô aqui focada nessa aula importante, vem me pedir para cortar a unha. Isso passou pela minha cabeça em 2 segundos, gente. Aí eu olhei para ele tava com um cortador de unha, assim, do meu lado, esperando. Aí eu falei, senta aqui, vamos cortar. Não demorou, né, gente? Não demorou 2 minutos. E aí, enquanto eu cortava a unha dele, ele encostou a cabeça dele no meu ombro. E aí Oh, eu pensei, eu falei, gente, eu podia ter falado, ai, menino, você é folgado, vai cortar sua própria unha, você já tem 14 anos, pelo amor de Deus, né? Mas esse olhar para a adolescência, entender que são nos pequenos detalhes, né, que eles estão querendo ir para o mundo, ir para a balada, ir para a resenha, e ao mesmo tempo, com pequenas coisas, eles estão pedindo a gente, eles estão pedindo essa conexão, né? E se eu falo para ele, deixa de ser preguiçoso, vai cortar sua própria unha, você já sabe cortar unha? O que que eu ia fazer? Eu rompo o vínculo. Alguns segundos né, respirar fundo e falar, não, eu vou parar de ler o que eu estou lendo e vou focar nele aqui. Eu vou dar esses 2 minutinhos para nossa relação, não é para ele, é para nossa relação. E aí ele veio e deitou assim no meu ombro e eu cortei. Mãe, obrigada, beijo. Ótima semana, filho, com Deus. Entendeu? Então, assim, são esses detalhes, gente, que na medida que a gente vai entendendo o funcionamento deles, que a gente consegue aproveitar. É essa hora que a gente passa a colinha. É essa hora, é nos detalhes. Então, assim, que a gente possa nos dar a oportunidade de viver os detalhes. Eu acho que isso aí faz toda a diferença. é, é isso. Isso, E isso. claro que às vezes é um, é um momento, uma fase que a gente teria que todo o tempo para falar, né? Nós passaríamos aqui 24 horas falando sobre isso, né? É uma fase assim com muita riqueza, com muitas coisas que vão acontecendo. E quando a gente tem um filho pequeno, parece que fica um pouco mais fácil porque a gente tem um pouco mais de ingerência sobre eles, né? Mas quando é adolescente, eles estão construindo essa identidade, olhando para quem eles são. Então, como é importante a gente poder olhar para essa relação, né? Como as meninas estavam falando, olhar para a relação. Eu acho que Sim.
muito importante olhar para essa relação. E não como se eles fossem assim, essa fase, esse adolescente. É não como é que é essa relação. Porque eles estão construindo modelos internos de mundo, de quem eles são e de relações. Então, Sim. nós estamos moldando esse mundo interno. É muito importante que a gente esteja ali. E aí? Só fechando com uma frase, Paulinha, que eu achei muito bacana, que é quando a gente tem esse vínculo fortalecido, até para a gente colocar os limites, isso se torna mais tranquilo, né? Porque quando eles têm essa conexão, o limite vem como uma forma de trazer segurança e não como uma afronta, né? Então, a construção do vínculo dá segurança e também a conexão gera um trânsito mais tranquilo mesmo na hora da gente colocar o limite, porque eles também vão precisar, né, de estrutura, de orientação, orientação para segurança. Então, muitas vezes vamos precisar dizer um não, né? Às vezes meu filho diz assim, mãe, o que que você acha? Os meninos querem ir ver o filme tal no cinema. Será que dá certo para eu ir? Eu acho bonitinho ele perguntar assim. Eu falo assim, ai, filho, tranquilo, né? Ou então eu falo assim, filho, dessa vez eu tô achando que eu não vou conseguir assim, te permitir que você vá por conta disso e disso e disso. Vamos combinar um outro dia? Ah, não, tranquilo, sabe? Tipo, aquela coisa que flui, né? Porque há essa conexão, que, claro, a gente não foi também algo assim do nada, foi construído por conta dessa visão de conhecimento, autoconhecimento, né? E a busca de conhecimento também, que essas teorias nos dão como ferramentas. Então, vamos, né, nos. Buscar realmente esse entendimento, essa compreensão por meio. Aqui a gente tem um espaço seguro, que é o Connect, né? Que a gente quer deixar aqui já o nosso agradecimento e também que vocês possam convidar mais pessoas, né? Para estar conosco aqui, porque a gente vai trazer mais conteúdo, né? Perdão. Então, assim, que são momentos aqui de enriquecimento. Até queria ressaltar a fala, acho que foi da Cleide, aqui no chat, né? Que na nossa época a gente não tinha quem pudesse nos orientar, né? E na minha vez a gente não podia nem conversar com os pais, né? E hoje a gente tem mais recursos, né? Obrigada, viu? Oi? Tem alguém falando, minha gente? Ou tá Alguém quer ver aqui? Você consegue ver se tem alguém falando ou se é só o áudio que abriu? Acredito que o áudio ficou aberto, né? Então, esse é um primeiro momento, né? Nós estamos aqui disponíveis para vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, se vocês quiserem sugerir no grupo algum assunto mais específico, que também a gente pode fazer uma outra aula, né? O que a gente queria é nos colocarmos aqui à disposição de vocês, para tirar dúvida, para ajudar em alguma coisa, para encaminhar alguma coisa que precisa. Se vocês quiserem, assim, eu gostaria de saber mais desse assunto, a gente monta uma outra linha, né? Então, se sintam à vontade. Nós estamos aqui para ajudar vocês. Sim, E meninas e gurias, né? Esse foi só um primeiro momento juntas, né? A ideia é que a gente possa abrir essa porta aí para a gente poder se encontrar mais, né? Para conversar mais sobre isso, para que vocês possam trazer as experiências, as dificuldades, os desafios e também as conquistas de vocês, que a gente possa caminhar junto, porque caminhar sozinho é muito mais difícil, né? Que a gente possa ser rede de apoio uma para as outras, que a gente possa ser espaço de acolhimento, que também possa ser espaço onde uma às vezes vai puxar a orelha da outra, opa, peraí, não desiste, vamos lá, né? Não tá fácil mesmo, mas a gente junta, a gente dá conta, e que a gente possa acessar informações
informações que vão ser transformadoras para a gente. Então, hoje foi só um primeiro momento, tá? Foi só uma primeira aula para a gente entender um pouquinho desse funcionamento do cérebro humano. Muito bom, obrigada, gente. Estão falando aqui no chat. Muito obrigada, meninas. Fernanda, obrigada, viu, Fernanda? A gente se fala, né, aí durante a semana. Obrigada a todas. A Samsung SM, eu não sei quem que é, não sei o nome. A Cleide, Karina, obrigada, gente, todo mundo que esteve aqui. Josi, Paulinha, que a gente seja mesmo um espaço de conexão de mães, de mulheres que estão buscando fazer diferente, quebrar ciclos, fazer, né, encontrar o nosso jeitinho de ser no mundo, de ser mãe no mundo, que a gente não precisa repetir os erros dos nossos pais, mas que a gente possa entender que isso faz parte de quem a gente é, né? E seguir essa caminhada de um lugar um pouco mais consciente, mais tranquilo, com menos julgamento, com menos sofrimento, tá? Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. isso. Muito obrigada, meninas. E a gente pode então dar sequência lá no grupo depois, né? Vão comentando lá o que vocês acharam, divulguem. E muita gratidão mesmo, viu, gente? Foi muito bom. A gente também se sentiu assim muito acolhida e gerou muita conexão. Isso é muito bom. Não tá fácil não, né, Fernanda? Tá osso, mas a gente vai dar conta, tá? A gente não larga a mão uma da outra aqui, não. Vamos junta, viu? Aí, vamos juntas. Eu acho que é isso que as gurias falaram, né? Ir junto, porque são coisas que estão no desafio do dia a dia. Então, a gente não vai ter todas as respostas. Por isso que é muito bom a gente estar junto, né? Para se ajudar. É uma fase que gera muitos desafios. E poder contar com pessoas, saber que a gente pode buscar conhecimento. Nós três aqui, a gente não está aqui só porque a gente é psicóloga. Isso é aquilo que a gente é mãe e passou por essa fase assim de meu Deus, o que eu faço agora, né? E poder estar aqui para vocês para ajudar também com esse entendimento é muito bom para nós. Então, muito obrigada, muito obrigada. Até a próxima, meninas. E quem quiser tirar dúvida que não conseguiu tirar agora, deixa lá no nosso grupo. Vamos continuar essa conversa lá, tá bom? Beijo. Beijo, Beijo, gente. querida. Boa semana. Boa semana para todas. Tchau, tchau. Tchau, gente.